amado minha amada minha. Mas o Senhor Deus é verdadeiro, Ele mesmo é o Deus vivo, Rei eterno. E o seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10, versículo 10. Muitas vezes separam Deus de Jesus, as pessoas separam Deus de Jesus. Realmente você vai ver aqui que Deus ele é poderoso, Jesus também é poderoso. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 33, está escrito assim: Eis que o teu ventre considerará e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi a seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O que acontece? Então o seu reino terá fim. Você vai ver uma coisa, qual reino não tem fim? É o reino de Jesus Cristo. Jesus, ele reina até hoje. Mas muitos acham que Jesus é fraco, que no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, ele se fez menor do que os anjos, e ele veio humilde para poder sofrer as paixões que nós sofremos. Ele se esvaziou de si mesmo para poder entender o ser humano, porque não tinha como entender o ser humano sem estar dentro do ser humano. E ele esvaziou-se e ali fez menor que os anjos e foi obediente se fazendo semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz. Mas não é por causa disso que ele não tem poder. No livro de João, no capítulo 1, ali está escrito: antes era o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e habitou entre nós. Então Jesus era Deus, ele continua sendo Deus e habitou entre nós. Não é porque ele estava aqui na terra que a sua divindade acabou. Realmente ele era Deus porque ele não perdeu sua majestade, mas ele esvaziou-se do seu poder, da sua glória e se fez semelhante aos homens, com as mesmas paixões que os homens tinham, fome, sede, tudo Jesus sentiu. Por que ele fez isso? Para poder compreender eu e você, para poder nos compreender, para poder nos dar uma chance de salvação. Então você vê que ele veio aqui, quando falou para Maria: conceberá e darás à luz a um filho, chamará o seu nome de Jesus, ele será grande. Será grande, você vê, então ele era grande, né? Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por que ele é chamado filho de Davi? Porque ele é descendência de Davi. Ele não é filho de Davi, ele é filho de Deus. Reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Então, meu querido amado, por mais que você vê que no mundo jaz do maligno hoje, o reino de Jesus não tem fim. Vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar. Todas essas coisas vão acabar. Ele já levou o cativeiro, aquele que estava lá embaixo ali, já salvou. Agora falta ele arrebatar a sua igreja, né? E também falta ele ali fazer Jerusalém se converter a ele. Agora o resto, meu cuidado, vai ser consequência daqueles que quiserem ficar aqui embaixo. Jesus, ele é poderoso, ele é Deus, e com certeza as nações não podem suportar o seu poder, não poderão suportar, e a volta dele está muito próxima. Se ele é rei, se ele é Deus, se ele é poderoso, imagina o que ele pode fazer na sua vida e na minha vida. Basta você dar uma chance a você mesmo, não a ele, porque ele já é mais que vencedor, e você também, basta você querer. Um abraço, fica na paz.